Boa noite, gente linda! Como vocês estão? Hoje estarei solita nessa live. Difícil, né? Um tema pesado, mas necessário. E com a dica de uma série para poder ficar um pouquinho mais descontraído, se é que a gente pode usar esse termo para falar de um crime tão cruel, mas que ainda assola inúmeras mulheres neste e em outros países. Então a série de hoje, a live de hoje inaugura um novo quadro aqui das nossas lives, que é falar sobre dicas de séries, de filmes, enfim. Opa, espera aí que minha gambiarra está deslocando aqui do lugar. Que impactam na nossa vida, que impactam na vida de muitas mulheres pelo mundo. E a série que eu escolhi foi Unbelievable, inacreditável, traduzindo para o português. Essa série está na Netflix, não é uma série nova, é uma série já antiguinha, mas eu sei que muitas pessoas ainda não assistiram, algumas até me pediram sobre essa série, e em razão disso eu decidi então fazer esta live. Um desafio hoje aqui, né, porque eu não estou com a minha irmã para poder trocar informações, e sempre são muito boas, porque a Fábio tem todo o olhar dela da psicologia, que acrescenta muito às nossas reflexões e que também traz informações que eu julgo que são necessárias. Mas, sem mais delongas, eu vou introduzir de um jeito aqui diferente, trazendo alguns dados para vocês. Oi, mãezinha, boa noite. Estou sozinha aqui hoje, você sabe, né? E vamos lá. Vou começar, então, com alguns dados para depois nós entrarmos na série propriamente dita. Oi, Rafa, seja muito bem-vinda, boa noite. Hoje a série é diferente, não sei se vocês viram a chamadinha, mas nós vamos fazer sobre uma dica de série. Aí a dica que nós escolhemos foi a minissérie Unbelievable. Para começar, vou trazer alguns dados para a gente refletir aqui. O Brasil registrou ao menos 78.463 casos de estupro ao longo de 2024, o que resultou em 214 vítimas por dia, uma média de 9 ocorrências por hora, de acordo com os dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em números absolutos, os estados que mais registraram esse tipo de crime foram São Paulo, com 14.827, Paraná, com 6.881 e Rio de Janeiro, com 5.375 vítimas. Eu confesso a vocês que esses dados me impactaram bastante, sobretudo por conta de ser uma paranaense. Aí vê que o nosso estado apresentou um número ainda maior de vítimas do que o Rio de Janeiro, que é um estado que tem uma violência bastante conhecida e que reflete nas mídias e tudo mais. Isso sem levarmos em conta os casos de subnotificação, que não podemos desprezar, especialmente quando nós sabemos que nem todas as vítimas denunciam, pelos mais variados fatores, como medo, vergonha ou mesmo o descrédito no sistema de justiça. Bem, eu trouxe esses dados para que nós possamos começar a minissérie com um olhar voltado às vítimas desses crimes, os crimes sexuais. A série Unbelievable, não sei se alguém aqui já assistiu, Rafa, você assistiu, conta pra gente aí, chamada Inacreditável aqui no Brasil. Não é um lançamento, como eu já disse, é uma série que foi lançada em 2020, ou seja, já tem 5 anos, mas que é uma série... Oi, Joane, que bom ter você aqui. Uma série que me impactou muito, ela é baseada em histórias reais e ela se divide em 2 partes. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero deixar um alerta aqui no nosso bate-papo, porque ele pode suscitar gatilhos de violência. Então, se você que está nos assistindo, seja agora ou seja posteriormente, não se sente confortável com esse tipo de conteúdo, eu não recomendo que você assista a este vídeo, porque nós vamos falar também
bastante sobre estupro. Eu também acho importante avisar que sim, eu darei alguns spoilers. Então, para quem não assistiu, Rafa, vi que você ainda não assistiu, tá curiosa, talvez seja mais interessante assistir primeiro e depois voltar aqui a nossa série, a nossa live vai ficar salva tanto aqui no Instagram quanto lá no nosso canal do YouTube. E a propósito disso, quero dizer para vocês que, por favor, entrem no nosso canal lá no YouTube, curtam, compartilhem se vocês entenderem que faz sentido, que é importante o conteúdo. Deixe seu comentário, pode ser só um emoji. E isso ajuda para que a gente possa disseminar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Oi, Rafael! Seja muito bem-vindo. Rafael, fotógrafo maravilhoso. Agora acho que está aqui pelo Brasil, mas andou dando umas passeadas por fora. Seja muito bem-vindo, Rafa. Bom, a primeira parte da série, como eu disse, é uma minissérie, tem 8 capítulos. Os capítulos são curtos, são cerca de 45, 50 minutos cada episódio. Dá para assistir num batidão no final de semana ou você pode assistir ao longo da semana um capítulo por dia. É bem interessante, eu duvido que você consiga assistir só um, porque ela realmente te prende do início ao fim. Eu sou daquelas que nem me indiquem série muito longa, porque eu sou daquelas que gosto de maratonar, eu tenho que ver o final, eu não consigo, fico ansiosa, então eu tenho que assistir no batidão só. Mas a primeira parte da série se passa em Washington, no ano de 2008, e relata a história de uma jovem que se chama Mary Adler. Ela é interpretada pela atriz Kaitlyn Dever, é muito bem interpretada, por sinal, e na série ela possui 18 anos. Ela é sobrevivente de um crime sexual e ela é desacreditada pela polícia do seu estado, o que acaba acentuando a violência sofrida e deixando marcas profundas em sua vida. Na história retratada por Mary, é possível sentir a fragilidade e o desespero causado pela forma como o despreparo do sistema policial influencia no tratamento de mulheres que buscam denunciar, que buscam uma resposta em relação ao crime tão cruel que é o crime de estupro. Bom, na série vocês vão verificar que quando a Mary, a primeira oportunidade que ela relata o que ocorreu é dentro ainda do local do fato, no seu apartamento. Ela relata para um policial. Na sequência, chegam dois investigadores. Um investigador aborda novamente Mary, pede para que ela repita a sua história. Ela fala, mas eu acabei de contar para o policial, mas conta de novo. Essa repetição de histórias, para mim que trabalho com isso, sei o quanto isso reproduz ainda mais violência naquela pessoa que já está bastante fragilizada em razão do crime que foi ocorrido. Bom, ela tem que recontar essa experiência inúmeras vezes na série. Quando vai novamente para a delegacia, é tomado um novo depoimento junto com outro investigador, além daquele que a ouviu primeiro. Ali há várias frases ditas por eles que reforçam ainda mais a fragilidade do sistema e causam uma insegurança imensa na vítima. Uma das frases, por exemplo, é, veja, você tem que contar novamente porque a tua história, ela precisa fazer sentido para que a gente possa investigar. Então, veja, tem que fazer sentido na cabeça deles. E uma observação que eu faço nessa primeira parte da história, que é a história da Mary, essa jovem de 18 anos, é que ela tem uma história pessoal também marcada já por muito sofrimento. Então, na série, você vai ver que ela está morando num apartamento que faz parte de um complexo de condomínios em que são acolhidos adultos em situação de risco. Ela passou por inúmeras famílias que nos Estados Unidos eles chamam de famílias adotivas. Aqui eu entendo que seriam as famílias acolhedoras até que ela tenha um processo de adoção, se for o caso, ali ela já é uma adulta, né? E que em todas essas esferas ela acaba sendo desacreditada na sua história. Então ela relata a história, por mais que ela conte, ela obviamente vão vindo flashes de memória, ela vai contando alguma coisa, em outra ela fica meio receosa, ela tem um pouco de dúvida, até porque eles pedem detalhes cronológicos, né, em que momento cada situação ocorreu.
E para uma vítima de um crime tão violento, é muito difícil ela saber ter essa clareza de todo o sequencial. Então aí faz com que a gente já comece a refletir o próprio sistema de justiça desde a sua porta de entrada, que é na delegacia. E o porquê que tantas mulheres, ainda que tenham sofrido um crime tão cruel, optam por não denunciar. Porque o modo como são acolhidas, o modo como são ouvidas, o descrédito a todo momento, a sua palavra sendo colocada à prova pelo sistema policial, que duvida e que coloca algumas frases para que você se perca e se confunda. Para quem está assistindo, gente, eu vou falar para vocês que eu, como mulher e trabalhando com vítimas, fiquei impactada e em desespero de pensar que a série, primeiro, é baseada em histórias que de fato aconteceram, e segundo, não se distanciam do que nós vemos na realidade. E é por isso que eu iniciei aqui a fala, a nossa live, trazendo os números do Brasil. Embora a série, os fatos narrados nessa série se dão lá nos Estados Unidos. Bom, depois dessa questão dela ter que recontar por inúmeras vezes, a situação só vai piorando, porque ela mesma começa a colocar em dúvida as suas palavras, porque ela como ela é testada a todo momento, chega momentos que ela pensa, será que aconteceu dessa forma? Será que sonhei? Será que eu estava hipnotizada? O que será que aconteceu? Bom, aí ela vai perdendo as pessoas ao seu redor, ela vai ficando cada vez mais frágil. E eu gostaria de pontuar especialmente, gente, sobre os estereótipos que acompanham os crimes sexuais e que fazem com que algumas pessoas ainda desacreditem a violência sexual, atribuindo muitas vezes a responsabilidade para as vítimas. Que talvez a vítima tivesse pedido por aquilo, que talvez a roupa tenha contribuído, o modo como ela fala, mas será que ela não se insinuou? E é tão interessante como nos crimes sexuais, seja ele qual for, como o olhar se desvia facilmente do abusador para a vítima. E aquela que é vítima acaba sendo a sua própria algoz, em muitos casos. É muito triste tudo isso, né? E aí acaba também com essa questão de que a vítima poderia muito bem estar mentindo. Também eu acho que é importante pontuar a questão da capacitação do sistema ao lidar com a violência sexual. Se a gente encontra dificuldades, e aqui falo muito especialmente em relação às vítimas mulheres de violência doméstica e familiar, e aqui não estou entrando no contexto da violência sexual ainda, para dizer que se nesse aspecto da violência sexual, sobretudo quando ela não deixa marcas, a vítima sofre revitimização nesses espaços, sente que não há um acolhimento necessário, sente que é tratada com certa frieza, desprezo, a sua palavra sendo ali colocada à prova, testada o tempo todo. Imaginem quando ela adentra nesse espaço para relatar uma violação na sua dignidade sexual. Então aqui também fica um alerta sobre os perigos de contestar, de ficar pressionando a vítima num momento que já é tão sensível e traumático e que obviamente vai fazer com que ela pare, porque, gente, quando você passa por um trauma, e aqui estou tirando do contexto da violência sexual, qualquer um de nós aqui que tenha passado, atravessado por algum trauma na vida, sabe que passado algum tempo você não vai ter clareza de todos os detalhes da ocorrência daquele fato. Você vai ter flashes de memórias. E aqui eu poderia até entrar num outro campo, que seria do implante das falsas memórias, que também podem atravessar o caminho. Tanto que o ideal é que a vítima relate assim que o fato aconteceu, porque é onde ela mais vai ter riqueza de detalhes, não todos, obviamente. O trauma é muito grande, não sou uma vítima desse crime, graças a Deus,
mas todas nós estamos sujeitas, né? Basta saindo sozinha e já temos o medo de que isso possa acontecer. Mas o fato é que só de pensar, e eu tenho certeza que quem é mulher e está aqui me ouvindo sabe que só de pensar nessa possibilidade já nos causa um desespero. Agora imagine para quem vivencia e ainda ter que relatar inúmeras vezes. No caso da Mary, ela teve que relatar na delegacia, ela teve que relatar para a polícia, ela teve que relatar para 2 investigadores, ela teve que relatar no sistema, na unidade de saúde, que isso também foi algo que me chamou a atenção na série. O quanto a gente às vezes fica muito concentrado no sistema de justiça e deixa um pouquinho de lado uma instituição que é importantíssima para as vítimas de violência, que são as unidades de saúde, as unidades hospitalares. Por quê? Porque ali é um espaço que você pensa que você vai ter acolhimento, você vai ser atendida, olhada, vista, dentro da sua fragilidade, dentro daquele contexto que te levou ali. E no caso da Mary, isso também não aconteceu. Todos os exames foram colhidos de uma forma bastante abusiva, traumática, o que faz com que ela novamente passasse ali por uma agressão, por uma modalidade de violência. As perguntas que eram feitas sobre a cronologia, se ela tinha namorado, e aqui eu queria fazer uma outra observação. Não importa, no caso de vítimas, e para quem conheça ou se vir a conhecer alguém que passe por uma situação de abuso, é importante que não se julgue a vítima, primeira coisa de tudo, acolha, ouça, na medida do que ela quiser falar, crie um ambiente que seja um ambiente acolhedor, né, que não seja um ambiente frio, que não tenham muitas pessoas ao redor, porque você expõe a vítima, mais do que ela já se sente exposta e vulnerável. E evite algumas perguntas que não têm absolutamente nada a ver com o fato. Perguntar se a vítima tem namorado, se ela é virgem, se ela faz programa, se ela já teve outros relacionamentos, isso não importa num caso de um relato de um crime tão grave como é o crime de estupro. Acho que é importante trazer isso porque ainda há muitos estereótipos que colocam a mulher numa situação de especial vulnerabilidade, eu diria, perante o sistema de saúde, também pelo sistema de justiça, quando essa mulher, por exemplo, é uma garota de programa. Uma garota de programa não pode ter sido vítima de um estupro? Pode, e há vários casos. Então, a gente precisa quebrar com esses estereótipos para poder enxergar a vítima, o fato e o agressor. E em relação ao agressor, o nosso olhar tem que se voltar para ele quando falamos em punição. E a todo momento em que a Mary, no caso da série, é ouvida pelo sistema de justiça, a impressão que se tem é de que ela está ali para ser julgada e condenada. Então é muito triste mesmo. A situação em que o contexto todo em que a Mary é submetida, a partir do momento em que ela relata o fato, a partir dali já vira uma série de abusos no sentido de descrédito, no sentido de despertar nela uma insegurança a ponto dela duvidar do que ela mesma está dizendo. E quando culmina no momento em que ela acaba assinando um depoimento, o último dela, acho que ela já tinha prestado 3 ou 4, porque era tanto que a história tinha que fechar, a história tua não está fechando, e o que era fechar para eles, né? E ela foi só também ouvida por homens. Faço a ressalva aqui, meus queridos amigos que assistem aqui. Nesse caso de crimes sexuais envolvendo vítimas mulheres, porque obviamente crimes sexuais também podem acontecer com vítimas homens, mas sabemos que é uma parte menor, mas ocorre também, não estamos desprezando. Mas no caso das vítimas mulheres, é preciso que tenha-se esse cuidado de que ela seja ouvida por uma investigadora mulher, por uma policial mulher, e que essa mulher tenha sensibilidade de saber de que forma colher esse depoimento. A série também vai mostrar isso num outro momento que não é na história da Mary. Na história da Mary, você vai ver que tem toda uma cena de desconforto, de frieza, de descrédito, as palavras dela sendo colocadas à prova a todo momento.
E como mulher que sabe exatamente como nós somos fragilizados em situações corriqueiras, é simplesmente desesperador assistir a série e pensar que essas histórias acontecem todos os dias e que, infelizmente, não temos preparo suficiente no atendimento e no acompanhamento das vítimas de crimes sexuais. Eu recordo aqui que esse caso da série se passa nos Estados Unidos. Mas a realidade é que o machismo é global. E eu não poderia deixar de usar essa expressão quando nós sabemos exatamente em que ela se traduz nos nossos dias. A Rafa aqui comentando, deve ser dilacerante reviver tantas e tantas vezes o mesmo trauma. Exatamente. Primeiro sim, Rafa, porque é um trauma. Algo que não vai sair, não se apaga. Né? Não é assim, tipo, tá, passou, foi ontem, esquece. Não é uma gripe ou um resfriado. É um trauma que vai acompanhar a vítima durante toda a sua vida. Mas o que acontece no pós-trauma contribui para que ele se agrave ou para que ele se amenize. Como essa vítima foi acolhida, de que forma ela foi ouvida, se ela foi creditada, não é um fato, é uma ferida. Perfeita a tua frase, perfeita a tua frase. No caso da Mary, por exemplo, a revitimização, estava presente em todos os espaços que deveriam ser espaços de acolhimento. Na delegacia, nas unidades de saúde, no ambiente familiar e nesse último, como eu disse para vocês, ela passou por vários lares adotivos, lá eles chamam de lares adotivos, aqui a gente chamaria de famílias acolhedoras, e ela sofreu algumas situações na vida dela, assim, algumas partes eles vão colocando aos poucos ali na série, vocês vão entender, também não vou dar spoiler dessa parte. Mas uma das mães adotivas, que eles chamam de mães adotivas, né, mãe acolhedora, que para nós seria, da Mary, procura a polícia, e isso foi algo que eu achei muito interessante. Procura a polícia e começa a relatar a história da vida da Mary. Né, todo o sofrimento que ela já tinha passado, quando você começa a ouvir a mãe contando, você imagina que ela está fazendo isso pela preocupação que ela tem que aquela menina seja novamente revitimizada, né, com todo o histórico já de sofrimento que ela teve na vida. Mas não. A mãe traz isso como um alerta para a polícia de que talvez a Mary esteja sugerindo, né, que a Mary está inventando essa história para chamar uma atenção que ela nunca teve. E também essa mãe conta que já foi vítima de abuso quando jovem e que o modo como ela reagiu foi diferente do modo como a Mary reagiu, o que fez com que ela colocasse em dúvida se o crime teria ou não ocorrido em relação a Mary. Gente, pensar que isso não é uma historinha, não é só uma série qualquer, mas é uma história real. Né? De fato, essa personagem não é uma personagem, é uma pessoa. É uma menina, uma jovem que passou por tudo isso na vida. E que aí, no seu último lar, teve essa mãe acolhedora que chama a polícia para reforçar já um sistema que já é cético em relação aos crimes sexuais. É um soco no estômago. Dá vontade de se revirar ali, assim, você tem vontade, até pelo fato dessa mãe já ter vivido uma história de abuso, você pensa que uma mulher que já passou por isso vai saber muito mais compreender outra. E no caso era a filha, entre aspas, né? Mas filha de certa forma, a filha dela. E não, ela bota uma pulguinha atrás da orelha da polícia, que já estava com todo aquele tratamento hostil em relação a Mary. A partir dali, tudo piora. E o investigador começa, então, a desacreditar ainda mais e agora de forma mais explícita para Mary, o que culmina por forçá-la, então, a assinar um depoimento se retratando. Nesse momento, a Mary sente que é melhor ela dizer que inventou tudo e poder sair daquele lugar, sair daquele espaço, não ter que contar isso para mais ninguém, do que insistir
que o fato ocorreu, quando a todo momento eles perguntam, mas tem certeza? Porque, olha, no primeiro depoimento você deu um detalhe que no segundo não teve, no terceiro, e assim ela é colocada, a palavra dela é colocada em xeque a todo momento. Então a série é sobre quem tem a sua história ouvida, quem tem permissão para ser acreditado pelo sistema de justiça. É também sobre a dinâmica do poder que sustenta o sistema de justiça criminal e a sociedade em geral. E acho que é importante a gente refletir um pouquinho sobre isso. E, obviamente, sobre as dificuldades de se relatar um abuso. Quando a gente julga, muitas vezes, como que ficou tanto tempo naquela relação? E aqui estamos falando de violência doméstica. Não julguem, porque é tão difícil sair quanto é difícil ir lá e fazer uma denúncia. Porque uma sociedade inteira está ali para te apontar o dedo e para condenar a mulher. Ou ela deu causa, ou ela pediu, ou ela sugeriu, ou ela bebeu demais e se insinuou, ou ela estava com roupa curta, ou ela está mentindo, quer criar uma desavença, quer chamar atenção. São vários os fatores que colocam a mulher nesse banco dos réus que não é dela, ou não deveria ser. A segunda parte da série acontece em 2011, então a gente tem um lapso ali, né, de 2008 a 2011. E aqui é no estado do Colorado. A vítima se chama Amber. É uma jovem universitária também e também mora sozinha. No caso da Amber, é diferente do caso da Mary, não tem toda aquela história, né, de passar por vários lares, uma história já de uma infância sofrida, de uma adolescência sofrida. É diferente. Mas o fato é que ela também foi vítima de um crime horrendo em que o estuprador ficou 4 horas estuprando. Assustador. Nesse caso, ela é acompanhada por uma investigadora e o acompanhamento é totalmente diferente do que se deu no caso da ocorrência da Mary. A investigadora também pede para que se levantem todos os registros de agressão sexual do último ano. E aí você já vê uma preocupação, né, da própria investigadora de querer realmente resolver o caso. Então ela não se ateve só ao caso que tinha ocorrido com a Amber, mas antes mesmo de ouvir todo o relato da vítima, ela foi até o local do crime, ela retirou a vítima daquele local em que estava toda a perícia, a polícia, ela retirou, falou, vamos conversar num lugar mais tranquilo, entrou com ela no carro para conversar, não começou perguntando sobre o fato, começou com perguntas aleatórias, você mora aqui há quanto tempo, e o que você faz, e o que você estuda e tal, para ganhar ali a confiança e a vítima se sentir segura, se sentir no ambiente em que ela poderia falar. Então ali você já vê totalmente diferente o modo da investigadora, mulher, aqui no caso, uma atriz também trabalha super bem, para entrevistar uma vítima de crime de estupro. Quando essa investigadora... Bom, ali a Amber, ela vai contando os fatos e você vê que ela conta um pouco, depois ela fala de outra coisa e ela traz uma outra questão que vem, porque a memória é assim, vai sendo flashes. Você não vai ter todo um enredo pronto e acabado. Quando a história chega muito pronta é que a gente começa a desconfiar quando ela tem muitos detalhes. E ainda assim, antes de desconfiar, é preciso investigar e dar ouvido ao que aquela vítima está trazendo. Quando essa investigadora chega em casa, ela começa a contar para o marido, que também é policial. O marido para em algum momento e fala, pera lá na minha unidade, uma investigadora está num caso muito semelhante. Acho que você deveria conversar com ela, porque as duas histórias têm questões aí que batem. E ela vai até essa unidade, que é onde ela encontra com essa outra investigadora, elas têm personalidades bastante diferentes, a série aí assume um outro contorno, vocês vão ver uma diferença muito grande do primeiro episódio para o segundo, porque a dinâmica da série muda. No primeiro você tem toda a série embasada na Mary e nas inúmeras vezes que ela precisa relatar o abuso e os flashes de memória dela. Na segunda, e todo o sofrimento, né?
Na segunda, você já tem uma dinâmica de investigação. A par da história das vítimas, se vê duas detetives, que ali, duas investigadoras que estão realmente empenhadas em desvendar o caso. Elas começam a costurar as informações e ver que há similaridades entre um fato e outro, que eles podem sim ter ligação e que pode se tratar de um abusador em série. Nesse caso, a vítima que está sendo investigada, cujo crime foi reportado, tem 51 anos, a nossa terceira vítima. Então você vê ali também que são vítimas com perfis, né? Se no começo você tem um perfil semelhante, né? Duas jovens, no terceiro você tem uma vítima que sai desse padrão, mas que traz informações que também são ligados aos fatos anteriores. Uma questão que me chamou bastante atenção em relação à terceira vítima foi que quando ela relata os fatos, a investigadora pergunta, né? Se você lembra se ele tinha alguma marca no rosto, no corpo, se ele tinha alguma cicatriz, enfim, se ela podia identificá-lo de alguma forma. E ela fala assim, não, eu não me lembro nada físico. Eu apaguei da minha memória. Eu não lembro absolutamente nada. Mas se você me perguntar sobre ruídos, eu sei tudo. Eu lembro do clique da câmera fotográfica. E isso é um ponto interessante, porque lá na história da Mary, ela relata para os policiais que o estuprador tirou foto dela. Que ele colocou a câmera, que ela ouviu também o clique, viu os flashes. Ele perguntou como que você sabia se ela estava de costas. Ela falou, porque eu vi os flashes. E essa última fala que ela ouviu o clique, que ela ouviu o abrir e fechar do zíper. Então aí eu achei interessante a série trazer isso, porque mostra como a gente não pode exigir um padrão de memória das pessoas, especialmente diante de uma situação traumática. Enquanto uma pode ter flashes e aos poucos essa história pode ganhar início, meio e fim, outra pode não lembrar absolutamente nada em relação a aspectos físicos do ambiente, da pessoa, do agressor, mas lembra do que ouviu, que é o caso da Sarah. A Amber é um caso diferente, porque a nossa segunda vítima, porque ela ficou bastante tempo, ele fez ela tomar banho, ele aguardou ela terminar de tomar banho, para garantir que não tenha nenhum vestígio. Ele limpou, nesse caso também, todo o apartamento, ele não deixou provas, então as evidências foram muito difíceis de serem coletadas. Em todos esses casos, a palavra da vítima era de extrema relevância. No caso da Mary, que é o nosso primeiro episódio, infelizmente ela foi desacreditada e combinou inclusive uma condenação. Ela foi, sim, condenada por o que nós chamamos aqui de denunciação caluniosa. Lá eles chamam de falso testemunho, que é reportar um crime falsamente, né? Simultaneamente a essas histórias, a história da Amber e a história da Sarah, acho que é Sarah, vai aparecendo a continuidade da vida da Mary. E aí vem um terceiro ponto que eu quero trazer para vocês, que é sobre o que ela sofreu em relação ao fato de ter depois dito que então ela teria mentido sobre aquele crime, porque ela queria acabar com aquilo. A partir daí, a situação tomou uma proporção midiática, a imprensa, e aí o modo como a imprensa lidou com essa questão também é outro ponto que eu trago para a gente refletir. Falamos do sistema de justiça, falamos dos sistemas de saúde, e não podemos deixar de olhar para a questão de como a mídia divulga crimes sexuais, de como ela trata o tratamento que é dado às vítimas desses crimes, que muitas vezes também adotam palavras, tons pejorativos, depreciativos, que colocam a vítima no lugar de ainda mais vulnerabilidade do que ela já estava. Como vai passando simultaneamente a história da Mary, você vai ver que, a partir de todos esses eventos, ela começou a ser atacada nas redes sociais. Então, ela começa a sofrer ainda mais, já numa depressão, pensou em tirar a vida,
várias questões que foram acontecendo ali com ela, tudo isso com início num sistema que não a acolheu, que não ouviu a sua história. Bom, gente, eu trouxe esse caso para vocês. Eu acho que é importante demais. Quem não assistiu, Rafa, eu quero que você assista e depois vem contar para mim aqui o que você, como que você viu essa minissérie. Quem já assistiu, deixa o comentário. Acho que é bem importante trazer para que a gente possa refletir o nosso sistema de justiça, o modo como as vítimas de violência doméstica, familiar, mas especialmente as vítimas de agressão sexual, são acolhidas, ouvidas, atendidas e acompanhadas durante todo o procedimento. E aqui falo desde o procedimento no sistema de justiça, também passando pelo procedimento nas unidades de saúde. Quando uma vítima sofre um crime de estupro, de abuso, ela passa por vários exames, ela toma um coquetel de medicamentos para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, HIV, filho, ela tem que tomar a pílula do dia seguinte, enfim, um coquetel de medicamentos, num evento pós-traumático, uma série de hormônios ali que são injetados, ela é examinada de cabo a rabo, desculpa a expressão aí. Então, tudo é muito agressivo para a vítima, que já está extremamente fragilizada e sensível. Um outro ponto que eu queria trazer, e que agora não é sobre está na série, mas não é sobre o crime, nem sobre o sistema de justiça, mas que me chamou a atenção por conta do meu trabalho, é que no momento do segundo episódio, se eu não estou enganada, é no segundo a vítima, que é a Amber. Quando ela entra no carro da investigadora, e essa investigadora é toda acolhedora, essa investigadora tem um post-it ali no carro dela. Nesse post-it tem uma passagem bíblica, que é do livro de Isaías. E está escrito: eis-me aqui, envia-me. E a vítima pergunta para ela, né, o que significa isso, o que é isso? E ela falou, é um lembrete, a investigadora fala. E aí você já vê como o perfil da investigadora, né? Ela fala, é um lembrete. Quando Deus aparece procurando alguém para uma missão. E ele pergunta, quem enviarei? E ela entende, e eu entendo que isso diz respeito à minha profissão, ao caminho que eu escolhi. Isso me impactou bastante, porque mostra o modo como ela exerce a sua função. Aquilo para ela não é uma questão de cumprir um protocolo, encerrar um caso, ganhar um caso, finalizar um caso. É algo muito maior. E também me impactou porque muitas vezes eu aqui do outro lado, né, como advogada, criminalista, e que atendo, sobretudo, ocorrências envolvendo vítimas mulheres, me questionei muitas vezes se estava no caminho certo. Fui questionada muitas vezes por colegas, que você está às vezes até se queimando porque você acaba fechando-se para um outro perfil de clientes, você acaba, né, restringindo demais e poderia ganhar muito mais, e aqui falando em termos financeiros, se você abrisse o teu leque e parasse também de se expor tanto em defesa das mulheres. Isso não é legal, essa questão do feminismo, esse mimimi, tudo mais. Já sofri todos esses tipos de ataque, gente, de questionamentos e tudo mais. Mas eu sempre fazia a pergunta, né, o que me fazia continuar? Porque, obviamente, quem advoga sabe que a todo momento nós podemos ter outra escolha, um outro caminho pode se abrir, e no meu caso já se abriram vários. Mas o que me instiga a continuar é saber que esses crimes acontecem, que muitas vezes eles ficam impunes, que as vítimas não são ouvidas e assistidas como elas deveriam. E quando eu falo em sistema de justiça, eu também não estou me referindo tão somente à questão do atendimento nas delegacias, ao Ministério Público, ao Judiciário, mas também à advocacia. Estou falando no sistema como um todo, de como nós olhamos
para essas mulheres que são vítimas de violência, sobretudo de uma violência que fere a dignidade sexual, que é algo que é o mais íntimo do íntimo que nós temos, né? Porque atravessa ali a nossa alma, aquilo que a gente tem de precioso. Então, nos fere de todas as formas. Se alguém te pega de um jeito que você não autorizou, você já se sente ofendida. Agora, imagine você ser exposta, ser violada. E exposta, que eu digo, é porque você fica totalmente despida na frente de um desconhecido que está te violentando. Eu desculpe usar essas palavras bem fortes aqui, né? E faz a gente imaginar o que é a cena, mas é devastador, devastador. Então eu realmente consigo me colocar no lugar dessas mulheres, ainda que não tenha atravessado por esses caminhos, muitos deles, mas poderia, né? Me julgo uma mulher de sorte por não ter, porque quando a gente olha para as estatísticas e vê o número que assola de violência cometida contra as mulheres, a gente realmente tem que se sentir uma mulher de sorte por não ter experimentado esse tipo de violência. E isso tudo me impacta de tal forma que eu decidi realmente que a minha luta profissional teria um espaço muito especial voltado à proteção de mulheres vítimas de violência. E para finalizar, gente, hoje eu não vou me estender tanto, né? Tô sozinha aqui nessa live, falei para Fábio fazer mais curtinha. Eu gostaria de ler um poema. O nome da escritora é Neuza Maria. Esse poema ele foi interpretado pela atriz Elise Perisset num projeto que se chama Eu Me Acolho. Acho que é isso. Eu me acolho, eu te protejo. Alguma coisa assim, gente. Desculpe aí. Vamos lá. Era só um carinho. Era só um carinho e ninguém percebia a tristeza em meu olhar. Um beijo melado que machucava a minha alma e me tirava o sorriso. Eu não sabia. Quem poderia me ajudar? Era só um carinho, que me fazia vestir 2 calças ao mesmo tempo, que roubava minha infância, me impedia de ser criança, me fazia sentir vergonha e tomar todos os banhos possíveis. Esfregar o meu corpo até sangrar. Era só um carinho. E eu me sentia fraca e cansada. A minha vontade era fugir de casa. Eu não queria viver. Os dias eram frios, com chuvas de lágrimas. O medo era o que me restava. Era só um carinho, que de dor dilacerava o meu peito. E eu me sentia suja e culpada. Eu me punia em segredo. Eu me punia e me mutilava. A solidão era a minha companhia. Era só um carinho, que a minha boca precisava ser sufocada, e eu sentia nojo de mim. Odiava o meu corpo. Poucas palavras saíam da minha boca. Eu só queria era dormir para sempre. Era só um carinho, que o silêncio me impedia de pedir socorro. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto. Ninguém enxergava o meu sofrimento, porque era só um carinho, que me fazia fazer xixi na roupa de tanto pavor. Era só um carinho, de quem deveria me amar e cuidar de mim, de alguém que estava acima de qualquer suspeita. Era um carinho que me deixava confusa, porque era um carinho terrível. Era só um carinho, que eu não suportei e gritei, mas ninguém conseguiu me ouvir, porque era só um carinho, que aos 9 anos, o meu corpo já sem forças, não conseguiu resistir. Esse poema triste mostra o quanto o abuso deixa marcas profundas, o quanto ele está presente, infelizmente, em lugares que deveriam ser de proteção, o quanto nós não podemos invisibilizar não só
trouxe a série aqui, né, para falar de relatos de mulheres, mas para as crianças que muitas vezes não têm voz. Se uma mulher foi desacreditada ao retratar sua história, imagine uma criança contando sobre um trauma. Então, que a gente possa ter um olhar mais sensível às vítimas de abuso sexual, que a gente possa ser o braço que acolhe e não o olhar que julga. Um beijo muito grande para vocês. Eu espero que vocês assistam a série, depois venham aqui contar para mim o que vocês acharam, como isso repercutiu para vocês, como vocês pensam que o que poderia mudar ainda no nosso sistema, que diferenças nós podemos fazer para que as coisas não sejam assim, como será que pode ser, de que forma nós podemos reverter essas estatísticas tão avassaladoras que impedem uma mulher de seguir em frente, muitas vezes de seguir em frente com a sua vida por uma marca que deixa cicatrizes que o tempo infelizmente não dá conta de apagar. Um beijo muito grande, gente. Obrigada por terem ficado aqui comigo. Obrigada, Diogo. Obrigada, mãezinha. Obrigada, Rafa. E eu espero vocês na próxima terça-feira. Estarei aqui com a Fábio e também com uma convidada e nós vamos falar sobre os direitos da pessoa autista. Espero vocês. Beijos. Até lá.